Fala, meu povo. Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui na Sons e o título era Nem Tudo São Flores na Umbanda. Estava passando por um processo de reforma íntima e ainda estou, porque eu acredito que a reforma íntima, o autoconhecimento, ele não tem fim, sabe? É como ser médico. A gente sempre tem algo a melhorar, a gente sempre tem algo a evoluir, a gente tem coisas novas para aprender, a gente sempre a gente não pode parar, vamos dizer assim. A gente não pode parar nunca. E nunca achar que a gente sabe de tudo, que a gente já entendeu tudo que tinha que entender e que, ó, tá tudo legal. Mas eu tava revendo o vídeo esses dias e me fez pensar em algumas coisas, porque quando eu fiz aquele vídeo eu ainda estava numa casa, eu passei por um processo, estou passando por um processo onde eu estou sem casa hoje. E eu fui do céu ao inferno, vamos dizer assim. E eu senti de falar sobre isso com vocês. Não sei se alguém também está passando por isso, ou enfim, senti de compartilhar esse momento da minha vida. Já na verdade fazem alguns meses que eu estou sem casa, mas hoje, depois de tanto tempo, eu sinto que eu comecei a perceber, eu comecei a entender tudo o que foi necessário, tudo que eu aprendi nesse processo que eu estou sem casa e que foi bom para mim. Em pontos específicos, não estar em uma casa de umbanda. Por que eu falo isso? Eu tinha falado sobre acatar ordens no primeiro vídeo e que a gente acata ordens de pai, mãe de santo e que nem sempre a gente está disposto a isso e tudo mais. E hoje eu já enxergo isso de uma forma muito diferente. A gente raramente vai concordar com tudo que as pessoas que estão, de certa forma, ou evolutiva, ou numa missão, como pai, mãe de santo, sacerdote de umbanda, talvez a gente não entenda tudo. E eu hoje venho discordar de mim mesma no vídeo que eu postei há um tempo atrás sobre acatar ordens. Eu não entendo mais como acatar ordens. Eu entendo isso como ouvir alguém mais experiente e não tomar aquilo como verdade absoluta mais para você. Ana, então eu não tenho que ouvir o que meu pai e minha mãe de santo fala para mim, eu não tenho que obedecer. Não, não é isso. Mas a gente tem que pensar que a gente está sempre lidando com o ser humano. Mesmo que esse ser humano esteja numa posição aonde tenha mais experiência, aonde tenha uma questão evolutiva talvez mais elevada que a sua, e ele tenha a ensinar, assim como você também tem a ensinar a cada pessoa que entra na sua vida. Então, eu mudo a minha frase de acatar ordens. Eu acho que não é acatar ordens, é ouvir, é como ouvir os mais velhos, sabe? É ouvir e refletir sobre o que aquela pessoa está te falando, porque provavelmente ela já passou por aquilo, ela tem uma experiência e ela sabe como tratar, ou ela sabe um meio, um caminho de tratar aquilo. Mas eu também entendi de uma outra forma muita coisa. Eu entendi que a gente não tem que acatar ordens, a gente tem que ouvir, refletir e ouvir a nossa intuição. O que a tua intuição diz sobre o que o teu pai ou o que tua mãe te disse, ou o pai e mãe pequeno da casa? Gente, repito, não estou dizendo que vocês não têm que ouvir o pai e mãe de vocês, estou dizendo que vocês têm também que ouvir a intuição de vocês. Infelizmente, a gente. Não é infelizmente, né, cara? A gente tá lidando com o ser humano e todo mundo pode errar. Todo mundo erra. A gente tá aqui para aprender. Então pode acontecer de repente você não concordar com algo. A gente não pode simplesmente tomar como verdade o que o outro fala e ficar à mercê daquilo sem que a gente construa o nosso autoconhecimento, sabe? Então, antes de você simplesmente dizer sim, amém e sim, amém para tudo, você precisa o mínimo de conhecimento. Questiona por que isso? Fala se você não está confortável com isso.
Entende? Você escuta a sua intuição, o que o seu coração diz pra você, por que que de repente você vai acatar uma coisa que na tua cabeça, na tua concepção, aquilo é totalmente errado. Então, para você não sofrer mais tarde. Hoje, eu sinto que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, foi ficar sem casa de Umbanda. Ah, Ana, você não. Então quer dizer que é melhor ficar sem casa de Umbanda do que estar dentro do terreiro? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que pra mim, o processo de não ter uma casa me ajudou em muitas questões espirituais. Primeira, a minha fé tem que estar em mim, comigo, dentro do meu coração. Não posso depositar a minha fé dentro de uma casa, dentro de um terreiro, dentro de uma mãe de santo, num, no meu esposo, na minha esposa. Não posso. A gente não tem que depositar a nossa fé nas pessoas. A gente não tem que depositar a nossa fé numa casa. A nossa fé tem que estar com a gente, caminhando com a gente. Porque se acontecer, por exemplo, de você sair de uma casa, o que acontece com você? O que acontece com a tua fé? Isso foi uma das coisas que mais valeu a pena para mim nesse processo todo, sabe? Entender, reconstruir e resgatar o que é que tá comigo, por que eu tô na Umbanda. Eu tô na Umbanda porque por causa de tal guia, eu tô na Umbanda por causa de fulano. Não, eu tô na Umbanda porque é o que eu acredito dentro de mim. É o que tá aqui dentro, velho. Não adianta eu depositar minha fé nas pessoas. Porque as pessoas podem errar e aí você se frustra e você culpa a fé, culpa a religião. Os guias não têm absolutamente nada a ver com os nossos erros. Não tem. E isso foi uma das outras coisas que eu aprendi. A espiritualidade não tem nada a ver com as nossas falhas, né? Aprendi muito perdão, a me perdoar, a perdoar o outro, que não é porque ele tá numa posição diferente da minha que ele não pode errar. Pode errar. Só que isso fez eu abrir os olhos para muitas coisas. Se eu pisar num terreiro de Umbanda de novo, eu não vou entrar julgando, não é nada disso. Mas eu não sei o que a espiritualidade tem para mim daqui para frente, né? Mas tô confiando neles, sabe? E enfim, são coisas que eu queria falar para vocês, sabe? A gente quando de repente, quando a gente entra numa casa, principalmente quando é a nossa primeira casa, às vezes a gente tem a impressão de que, vamos supor que você se frustre em algum aspecto ou outro dentro daquela casa. Eu aprendi que tudo traz uma lição na nossa vida. Principalmente as coisas que faz a gente sofrer, traz uma lição na nossa vida. Entende? E nada é por acaso, né? Clichê falar, mas é verdade, nada é por acaso. Eu aprendi coisa besta, sabe? Do tipo, mano, meu Deus do céu, saí da casa, será que meus guias vão continuar comigo? Claro que sim. Claro que sim, eles estão comigo. Eles não estão presos na casa, sabe? Então, eu comecei a ouvir mais as minhas intuições, por eu estar sem casa. Eu comecei a entender que não tem que ser obrigação acender vela de anjo de guarda, não tem que ser obrigação fazer as minhas obrigações, né, com a fé e manter elas fora, mesmo não estando numa casa, que eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar de quem cuida de mim, entende? Por amor, por amor puro mesmo, porque é o que eu acredito. Eu tentei, eu confesso pra vocês, eu tentei sair da fé, eu tentei, mas eu não consigo. E foi aí que eu entendi que a minha fé não tá em lugar nenhum. A minha fé não tá em terreiro, a minha fé não tá em mãe de santo, pai de santo, a minha fé tá em mim. Eu mesma comecei a me cuidar, claro, na medida do que eu posso, do que me cabe, até as coisas andarem de novo nesse quesito, mas eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a ouvir mais os meus guias, eu comecei a sentir mais eles perto de mim. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E isso inclui meu autoconhecimento, sabe? Vamos dizer assim, era eu e eu. Quando o bicho pegava, era eu e eu. E aí, o que você vai fazer, Ana Kelly?
Então eu mesma acendia minha velinha, firmava minha cabeça. Muitas das coisas que eu aprendi eu continuei usando na minha vida, mesmo saindo da casa, porque eu tenho respeito pelos guias, eu tenho respeito por tudo que eu aprendi lá, eu tenho respeito por tudo que eu evoluí lá dentro. Então, gente, caso alguém esteja no papel hoje de que se decepcionou com alguma coisa ou ficou sem casa por algum motivo, entenda que tudo é aprendizado, vocês não podem esquecer tudo que foi de bom. Por algum motivo você estava naquela casa em determinado tempo. E por um tempo foi bom para você. Foi necessário para você estar ali. Então não se esqueça das coisas boas que aconteceram ali, sabe? E aprenda com as coisas ruins que aconteceram. Tome como lição, para que você não repita esse mesmo erro numa próxima casa que você entrar. Ou mesmo que você volte para casa, de repente, não sei, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas a resposta que eu dou algumas pessoas falaram bastante, comentaram bastante no vídeo anterior, falando que eu estava na religião errada. Cara, primeira, uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo, e que eu tô trabalhando muito dentro de mim, é o não julgar a história do outro, velho. Quem é você para julgar quem tem que estar ou não na religião? Quem é você para julgar o seu colega do lado se está incorporado ou não? Afinal, você está indo lá para desenvolver para os seus guias de atendimento, né? Para fazer o papel da caridade e se desenvolver como ser humano? Ou você está lá para ver o desenvolvimento do outro? Que você está perdendo tempo, entende? Então, assim, falo e repito. Uma das melhores coisas que me aconteceu foi sair da casa de Umbanda. Foi sair do terreiro. Porque era ruim? Não. Porque era necessário. No sair, eu resgatei muita coisa que estava indo embora. Por minha culpa, eu não culpo ninguém, não culpo mãe, não culpo pai, não culpo guia, não culpo ninguém. Eu sou a única culpada. Eu sou a única pessoa responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. A única. Se eu tava numa fase de quiumba pra cá, quiumba pra lá, será que realmente era culpa da Umbanda? Claro que não. Será que inclusive, é uma das coisas que eu mudo no que eu falei no vídeo anterior. Que, né, parece que entrou na Umbanda as coisas pioraram, não é isso. Eu falei que era porque, na verdade, a gente começa a enxergar as coisas. Eu falo, pode ser também, que você passe a enxergar demandas e tudo mais. Mas a principal ferramenta contra a energia negativa que umba em qualquer espírito de baixa vibração que se aproxime de você, a principal ferramenta é você mesmo. É a fé que você guarda aqui. É a confiança que você tem nos seus guias, em Deus, nos orixás. É a melhor arma contra esse tipo de coisa, sabe? E só foram coisas que eu fui aprendendo no processo em que eu tirei um tempo pra mim, que é esse processo que eu tô tendo agora. Pretendo voltar pra uma casa, talvez, se assim for o meu caminho e a minha missão. Eu confio nos meus e eu acredito que se for pra acontecer, simplesmente vai acontecer. Eu vou ficar caçando, sabe, casa de Umbanda. Ai, meu Deus, desesperada. Não, não vou. Acredito que esse tempo também foi necessário pra mim entender e ainda tenho muita coisa pra entender nesse processo. Enquanto isso, eu percebi que a minha fé não mudou em nada. De lá do comecinho. Não mudou em nada. Por que não mudou em nada? Porque a fé tem que estar comigo, anda comigo e tá sempre comigo. Eu que continuo alimentando a minha fé, alimentando as minhas esperanças e a minha confiança no meu dia a dia, dentro de casa, não é só dentro de um terreiro que isso acontece. Esse é o recado que eu queria basicamente dar pra vocês. Eu vou nomear esse vídeo como Nem Tudo São Flores na Umbanda, parte 2. E eu não sei quantas partes terão essa sequência de vlogs, mas são etapas que a gente passa na nossa vida. E tudo, cara, tudo é lição na nossa vida, sabe? Tudo é lição, nada é por acaso. Só não se esqueça de olhar pra dentro de você. Não se esqueça de olhar pra dentro de você e lembrar que a tua fé anda contigo, não anda nos lugares onde você vai, onde você frequenta. E eu não tô falando só de Umbanda não, tá? Tô falando de qualquer religião que você seja. Não importa, cara, não importa. A tua fé tem que andar com você.
né? Esse é o recadinho que eu queria dar pra vocês. No fundo, cara, é tudo sobre evolução. É tudo sobre amor, sobre fé. E não existe ninguém nesse mundo que possa ter o poder de abalar a tua fé. Nenhum ser humano, né? Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Não deixa. Não deixa ninguém ter o poder de você desistir da sua fé. Não deixa. Real. Um beijo. Axé.